Então, o primeiro que eu queria trazer para vocês, nessa perspectiva, é que para ensinar teorias de enfermagem, como ensinar qualquer coisa, nós precisamos ter motivos. E quando nós estamos engajados no ensino e também na aprendizagem, a gente precisa reconhecer os motivos, que são os porquês nós aprendemos ou queremos aprender algo. Então nós vamos, nessa primeira aula, trabalhar motivos gerais do aprendiz, ou seja, daquele que quer aprender sobre teorias de enfermagem, os motivos filosóficos do porquê aprender teorias de enfermagem, os motivos históricos científicos do porquê aprender teorias de enfermagem, os motivos profissionais, portanto, e no finalzinho nós vamos trabalhar um pouco, ensinando um pouco como nós podemos reconhecer esses motivos no aprendiz. Então, nessa aula, começando especificamente com os motivos gerais do aprendiz, nós vamos para essa primeira frase que vocês verificam que está na tela. Já é comum a gente ver, né, professor ou professora, por que eu devo aprender esse assunto de teorias de enfermagem? E é desafiador, né? Porque, às vezes, essa pergunta vem acompanhada de um risinho, de um sorriso do estudante, e aí, por isso que eu coloquei, fomos nós em algum dia. Olha, por que eu preciso aprender teoria de enfermagem? E aí, antes da gente começar a ensinar propriamente dito, a gente tem que chamar o aprendiz para os seus motivos. E os aprendizes têm vários motivos, muitos dos quais são motivos pessoais. Por exemplo, estudantes buscam aprender por conta da relevância daquele assunto e daquele assunto para o mercado profissional. Se nós estamos ensinando teorias para estudantes de graduação, pós-graduação ou enfermeiros já em serviço, por exemplo, os motivos sempre de alguma forma se voltam para a utilidade prática, ou seja, o meu trabalho, a minha inserção profissional. Então, é importante reconhecer quais são os motivos e não perder de vista que nós temos que desenhar, que é importante desenhar um ensino voltado para os motivos pessoais que sejam considerados úteis para a aplicação. Também as pessoas estudam para evitar reprovações. Sim, nós sabemos disso. Os estudantes também estudam para tirar boas notas. É claro que, dependendo da sua perspectiva, você pode trabalhar melhor ou pior esse aspecto. Mas esse é um motivo que você deve reconhecer. Os estudantes também estudam para fazer a questão de participar de um grupo, ou seja, não estar sozinho, fazer parte, ter o pertencimento. E essa é uma boa estratégia para você aproximar os estudantes. Os estudantes também estudam porque eles sentem prazer, e essa talvez seja uma das motivações mais relevantes que a gente possa explorar, especialmente naqueles estudantes que gostam do assunto. E para entender um pouco mais, a gente convida que vocês leiam esta referência do Ashbar e Souza. Também temos os motivos filosóficos. Os motivos filosóficos é aquilo que refere-se à filosofia. E as teorias elas se ligam muito à ideia da filosofia. E a filosofia, ela goza historicamente de um privilégio, de uma área de conhecimento importante. Então é legal que a gente busque mostrar que as pessoas tendem a aprender teorias porque as filosofias que são base para a construção das teorias também têm um status social importante. Inclusive, como a gente vê, a filosofia serve como instrumento para esse valor epistemológico, ou seja, para aprender mais, para entender melhor o conhecimento. E também porque Florence Nightingale, já visualizando a profissionalização, ela pensou que a enfermagem tem, além de ser uma profissão prática, ela também deveria desenvolver competências para o pensamento filosófico, o pensamento aprofundado. Nós estávamos falando de uma fundadora que iria desenvolver uma profissão predominantemente de mulheres, num tempo em que as mulheres não eram tão reconhecidas como são hoje, né? E aí nós tínhamos nessa precursora um preparo especial, ela leu muitos filósofos. Então a filosofia também é um bom motivo que justifica por que aprender teorias, e ela estaria ligada a esse campo de conhecimento tão importante que é a filosofia. Mas também nós temos outros motivos, temos motivos históricos científicos. Até mais ou menos 1960, a enfermagem era muito voltada para as questões práticas. Então, as teorias ainda não estavam nesse rol da enfermagem, ou pelo menos da enfermagem que ainda era fundamentalmente profissional e estava para desenvolver o status científico. Mas a partir dos anos 60, muito por uma perspectiva de uma corrente chamada positivismo lógico, as teorias assumiram uma determinada característica de ser considerada importante, ser uma construção extremamente importante para que se pudesse desenvolver a ciência. Isso é interessante, porque
hoje é bem interessante a gente pensar e dizer assim, olha, quando eu falo teoria, eu imagino assim, aquilo que está lá, aquela citação que está no Karl Popper, que vocês veem na tela, né? Sempre que uma teoria lhe parecer a única possível, considere isso um sinal de que você não entendeu a teoria, nem o problema que ela pretendia resolver. Então, se vocês perceberem, esta perspectiva nos aproxima ao papel das várias teorias e que existem várias teorias que são capazes de explicar, descrever, predizer e prescrever a realidade. Mas o interessante é que nem sempre as teorias tiveram um papel tão importante, ou pelo menos tão claro assim. Por isso que a gente aborda aqui e destaca para vocês que as teorias assumiram esse papel muito importante na ciência a partir da visão positivista. E ela se tornou mais forte na enfermagem a partir dos anos 60. Então, a consequência foi gerar um tipo de orientação que nós chamamos de prática, né, de uma prática guiada por teorias de enfermagem. Então, hoje, é muito comum, e a gente vai falar um pouquinho isso à frente na disciplina, nós vamos falar de que essa perspectiva gera diversos impactos. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que na diretriz 358/2009, que trata da SAI e do processo de enfermagem, você afirma, né, a resolução afirma, que o processo de enfermagem deve estar suportado, ou seja, apoiado em teorias de enfermagem. E aí o interessante disso é que se você parar e pensar nisso, você vai entender o seguinte, ora, quando nós dissemos isso, nós estamos abordando uma perspectiva de que a teoria, de alguma forma, guiaria o processo. Portanto, a teoria guiaria a prática. Então, a teoria, particularmente a partir dos anos 60, historicamente falando, ela assume essa característica de guia para a prática. Mas também nós temos os motivos profissionais. Os motivos profissionais, eles justificam a própria ideia de ser guiado pela teoria. Os motivos profissionais a gente pode destacar, e eu queria destacar aqui, a ideia do próprio processo de enfermagem orientado pelas teorias de enfermagem. E aí o curioso, como eu disse agora, essa tem sido a visão maior, que as teorias de enfermagem sejam guias para o processo de enfermagem. Mas quando você vai na resolução, você vai encontrar lá que é um suporte teórico. Não diz claramente sobre teorias de enfermagem, mas nós vamos encontrar isso. Um outro motivo pelos quais as teorias poderiam ser úteis para a prática profissional, por motivos profissionais, é que a prática é muito complexa. Há de convir comigo que cuidar nos diferentes contextos que nós lidamos é extremamente complexo, extremamente difícil e complexo com muitas relações. E a gente precisa de instrumentos ou conhecimentos especializados que possam apoiar esta condução da ação, né? Então, na verdade, que você consiga ter algo que possa te orientar, que possa te sustentar melhor na prática. Então, as teorias funcionam dessa perspectiva também.